a poesia para mim é a sua presença aqui hoje. É a primeira presença intelectual forte na minha casa dentro desse momento de pandemia. Ah, e recebê-lo, então, é mais do que poesia. É Tá toda a bom. literatura aqui. Mas, olha, eu várias vezes tenho respondido essa que é a poesia para mim. E uma das últimas coisas que eu tenho levado a desenvolver mais é essa de que a poesia é aquilo que me faz ver o invisível. Só que o invisível não é o que está fora da realidade. O invisível é o visível que não se vê, mas que o discurso poético faz com que seja visto. Portanto, as imagens, a linguagem, todas as imagens, a sintaxe, tudo faz com que o leitor vê com que ele está acostumado a conviver, mas não é capaz de ver. Esta é uma concepção de poesia que eu venho desenvolvendo desde a minha entrada na academia de filosofia. O discurso meu lá, não sei se você estava presente na época, foi recebido pelo nosso Nelson. E eu desenvolvi isto, que era já um discurso que eu tinha também, mais recentemente, desenvolvido na Academia de Ciências de Lisboa. Me convidaram para ser sócio de longe, portanto, mas eu estava por lá na época. Então, o meu discurso lá foi isso, sobre a poética. Eu cheguei à poética de Aristóteles para cá, o que foi se fazendo, evoluindo, até eu chegar a essa concepção que eu digo, a poesia faz o discurso mostrar o invisível, mas mostrar para o que sabe ler. Se ele tiver preguiça de ler, se ele não tiver cultura, ele não vê as coisas. Parece que mais ou menos assim. Naquele dia você me pegou um pouco de surpresa, porque a pergunta era por demais importante para eu improvisar também assim rapidamente. Mas eu falei para você que Machado de Assis, 1840, 1864, nas crônicas que ele publicava no Rio de Janeiro, ele faz uma crônica sobre Goiás. Fundaram lá em Goiás, nesse ano 64, 1864, fundaram um gabinete português de leitura. Então, os goianienses, ou goianienses, que eles falam lá, tinham livros, porque cada um começou a dar livro, compraram livros, e fundou-se esse gabinete. E o Machado de Assis tece um louvor, mas só que ele começa dizendo que Goiás está no confim do mundo. E é curioso que naquele mesmo ano, num livro chamado Contos Fluminenses, ele tem um conto que o enredo é passado em Goiás, passado perto de Brasília, hoje a cidade de Santa Luzia, que existiu muito antes de Brasília. Tinha uma pessoa de lá que foi estudar na França. E quando voltou, chegou a São Paulo, e de São Paulo teve que ir, parece que de trem até Campinas, e depois foi a cavalo. E isso é contado no conto do Machado de Assis. Então, Goiás. Você falou num certo mistério de Goiás. Não creio nesse mistério, mas pode ser o seguinte: como Goiás ficou muito tempo longe do litoral, o mais próximo dele era São Paulo. O Rio era a capital, então era muito difícil, mas tudo foi se fazendo por lá mesmo.
Acho que eu contei aquele dia que era tão ligado à França, falava-se francês, todo mundo falava francês. Quando foi proclamada a República, não tinha nada para cantar, cantaram a Marseillaise. Você vê. Então, eu acho que Goiás, a começar com Cora Coralina, 1910, quando ela saiu de Goiás, 19 anos, aquilo lá ficou parado. A Maria, minha mulher, ela nasceu lá, de Goiás. Só em 1942 é que se criou Goiânia. Fundou-se Goiânia num capinzal por lá, numa campina, e aí mudou-se o palácio para lá, mas o palácio não existia ainda. Hoje tem um belo palácio, Palácio das Esmeraldas. Então, o que eu sinto que talvez mereça estudar, eu devo pensar mais nisso, é que se esse fato de viver longe do Rio de Janeiro não fez com que o Rio de Janeiro não visse Goiás junto com Mato Grosso. Olha, eu estou há 40 anos no Rio. Quando eu cheguei era comum um camarada me perguntar como vai Goiás e Mato Grosso. Muita gente me perguntou. Estela Leonardo, uma grande mulher que eu admirava tanto, um dia falou para mim: quando é que você vai para Mato Grosso, Gilberto? Eu falei: ô Estela, eu não sou de Mato Grosso, sou de Goiás. Ela ficou assim, olhando para mim: quando é que você vai para Goiás? Ela caiu a ficha. Eu não sei bem explicar, mas se há mesmo isto, ou foi invenção sua. Por que você me fez essa pergunta? São duas grandes cidades de Goiás que tem. A cidade de Pirenópolis, onde nasceu minha mãe. Lá eles têm a cavalhada, que é na festa do Divino, isto é, eu acho que é julho. E em a cidade de Trindade, que fica a 30 e poucos quilômetros da capital nova, Goiânia. Eu já fui lá várias vezes. Ali é a festa do Divino Espírito Santo. Em cima de você está a Santíssima Trindade. É esta a imagem do Divino Pai Eterno. Ele está no meio e os dois de lado, o Divino Espírito Santo é aquela pombinha em cima. Então aquilo é realmente curioso. Você não pode imaginar que a cidade, que deve ter 100 mil habitantes por aí, ela tem 1 milhão de habitantes na época da festa. Vem gente de todo mundo, de todo o Brasil e fora do Brasil. Vão de carro de boi, vão de tudo. Hoje vai de avião, de tudo. Eu sou católico, Maria é católica. Maria ontem, não, hoje de manhã, ela foi à igreja, porque hoje é dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E eu já fui lá 2 ou 3 vezes lá em estado de São Paulo, né? Então sou católico, fui muito católico, mas ultimamente não vou à igreja, embora lá na PUC os padres jesuítas acreditam que eu seja católico. Sou católico, mas não sou praticante católico. Fui congregado mariano, deixei de ser porque eu tinha 16 anos, nunca ouvia falar em carnaval, mas carnaval para mim seria uma coisa do outro mundo. Então fui estudar em Goiânia, aluno do Ateneu Dom Bosco, salesianos. E aí, quando foi a época de carnaval, um amigo, colega meu, falou: vamos entrar aqui para ver o baile. Eu fui, entrei, achei tão bom aquilo, dei uns pulos por lá também. Tá. Quando terminou todo o carnaval, na segunda-feira eu fui à congregação mariana, estava lá meu nome expulso da congregação por ter brincado no carnaval.
E o presidente da congregação me diz: é um grande pecado você fazer isso. O Américo Jacobino Lacombe, aqui, depois que eu estou morando no Rio, lá, há uns 10 anos atrás, o Lacombe me convidou para fazer uma conferência na congregação mariana dele, que ele era presidente de uma ali em Botafogo. Aí eu fui, mas comecei a contar isso, que eu era expulso. Eu fui expulso da congregação. Aí ele, o presidente, cara, ele levantou e disse: pois nós o convidamos para ser novamente congregado aqui. Eu falei: irmão, professor, agora já está tarde, agora já não posso mais. E tem outra coisa que eu devo contar também, ser católico. 15 anos, eu estudando, já no Ateneu Dom Bosco, minha mãe morando, meus pais morando fora de Goiânia. Então minha mãe me escreveu: no dia do seu aniversário, vai comungar. Aí eu fui para a igreja às 6 horas da manhã e fui confessar. Aí o padre me perguntou, o padre era um redentorista alemão. Eu disse que era um nazista, a gente falava, os alemães naquela época todos eram nazistas. Então fui confessar. Ele me perguntou: o que é que você está lendo? Falei que era estudante, né? Falei: olha, foi muito sincero, eu estou lendo um livro chamado Nossa Vida Sexual. Era Fritz Kahn, né? Aí ele disse: você vai ter que deixar, falou alto, e aquele silêncio da igreja, todo mundo virou para lá, para o lado. Você vai ter que dizer que parar de ler esse negócio. Eu falei: padre, eu não posso parar, porque o que eu li eu aprendi, está na minha cabeça. Ele diz: eu não lhe darei absolução. Eu falei: está com o senhor, se eu não der, mas eu não vou voltar atrás. Saí com a cabeça baixa e fui embora. Tem um poema meu que eu conto essa história e diz: o único problema foi não ter comungado no dia do meu aniversário, que minha mãe pediu para convidar. Esses são meus problemas religiosos. Acabou. O terra a terra da linguagem. Mas antes de falar dele, eu tenho que falar desse aqui, ó. Fala. Rapidamente. Fala. Hora aberta. Hora aberta é uma expressão esotérica. Acreditavam que havia um momento na vida, no tempo, 6 horas da manhã, 6 da tarde, meia-noite, meio-dia, eram horas abertas. Os seres malévolos passavam para o nosso mundo e os nossos passavam por lá. Então era hora aberta. Por isso a Igreja Católica mete uma religião, uma reza naquele momento, às 6 horas da tarde, 6 da manhã e tal. Então, quando eu fui juntar meus poemas, primeiro eu juntei assim pelo José Olímpio, Horas Abertas. Depois a Zé Olímpio, foi publicado na Zé Olímpio, teve 2 edições. Primeiro eu fiz Poemas Reunidos. Tem aqui, aparece aqui um centauro cujo corpo está escrito em latim. A história, o capista da Zé Olímpio que pôs. Aí a editora Voz diz: eu gostei de publicar um livro seu. E publicou. Esse aqui, ó, que é a Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro, que está na 20ª edição hoje. A primeira edição foi lá na Voz, 15 edições na Voz. Aí eu falei: mas eu queria publicar meu poema também. Aí nós organizamos um livro, tem 1.100 páginas. Papel quase Bíblia, uma bela edição. Está aqui. Uma fotografia que uma fotografia não, uma dá para ver aí? Não? É uma pintora lá do Uruguai. No momento que eu morei no Uruguai 4 anos, ela pintou meu retrato lá. E eu publiquei aqui. Então, este livro, Hora Aberta, contém os meus poemas até 2003. A edição é 2003. De lá para cá, eu já publiquei 4 outros livros. E quando eu fui juntar este que eu mandei para você,
eu vim a partir de 1982. É um livro que está em 10ª edição hoje, chamado Sociologia Goiana. De lá para cá, eu juntei tudo naquele livro que eu contei para você. O meu sonho agora é publicar isso em papel bíblia. Vamos ver o que eu posso fazer. Então aí está a minha poesia. Minha poesia, Edgar. O meu primeiro livro foi de 1955, chamado Alvorada. O título é simbólico. Era querendo aparecendo, né? Mais tarde é que eu me dei conta que eu era um apaixonado pelas 5 horas da manhã. O meu avô me chamava para caminhar com ele. 5 horas da manhã eu vi o sol nascer e tal. Madrugada, vi o planeta Vênus, né? Estrela d'Alva. Então, os primeiros 2 livros, Alvorada e Estrela d'Alva, 55, outro 56, são livros em que a minha poesia é muito parnasiana, romântico-parnasiana. Eu li os poetas românticos todos, Casimiro de Abreu, Alves de Azevedo, aprendi a metrificar com eles a partir dos 14 anos. E a partir do 3º livro já comecei a mudar. A minha linguagem já começou a ser mais da linguagem mesmo, menos. A metrificação ainda existiu, mas menos. Já começaram a aparecer os versos livres. Isso foi em 58. Em 60 eu publiquei um livro chamado Pássaro de Pedra. Era pássaro, mas era pesado, não voava. Era um livro que eu gosto muito. Ganhei o grande prêmio da minha vida na época. Eu, lá de Goiânia, concorri num prêmio em São Paulo, da Academia Paulista de Letras. Prêmio Álvares de Azevedo. Fui lá receber o prêmio, foi muito bonito naquela época para mim, 62. Depois, o meu outro livro chamado Fábula de Fogo era o momento em que eu estava namorando a Maria. Então é um livro todo amoroso, Fábula de Fogo. Foi de 63. E a partir daí eu mudo muito a minha poesia. Em 67 eu já morava no Uruguai. Em 65 eu saí de Goiânia com a bolsa para Portugal, para o Instituto de Alta Cultura de Portugal. E lá eu fiquei 1 ano. Maria foi, meu filho nasceu lá em Portugal. O primeiro filho meu foi lá em Portugal. E, então, quando eu voltei, 1 ano depois eu voltei e tive um convite do Itamaraty para ser professor no Uruguai. Aceitei, fui ganhando em dólar, ganhando dinheiro de Goiás também. A universidade me pagou, o Estado me pagou. E com isto criei muita inimizade, porque quando souberam que eu recebia em dólar e recebia aqui, me denunciaram e tal. Tanto que eu vim ter o AI1, que me exonerou da universidade, do Centro de Estudos Brasileiros que eu dividi, que eu presidi lá em Goiás, mas não me exoneraram da universidade. Continuei professor e tal. Então, a partir daí, eu venho escrevendo A Sintaxe Invisível, A Raiz da Fala, A Arte de Amar. Os maiores prêmios que eu tive na vida vieram desses livros. Prêmio de 50 mil reais naquela época era muito, que deu até para eu comprar um apartamento que eu tenho na Barra da Tijuca, um belo apartamento. Minha filha mora lá hoje. Eu comprei com esse dinheiro que eu ganhei de um prêmio. Então, a minha poesia reunida vem de lá para cá, nesse livro. E todos os livros estão aqui. Ó. A partir daqui são os livros. Esse aqui eu vou dar para você, depois eu vou falar dele. Esse que está na 10ª edição, acabou de sair agora em Curitiba. É Sociologia Goiana. É um livro em que eu falo de Goiás, mas com a universalização possível de fazer isso. Mas um dia você verá esse livro. Não, ele está lá no livro que eu mandei. Que é dentro. Então, se você queria que eu falasse aqui, eu me enrolei um pouco, mas a poesia vem desde
dos 10, 11 anos, eu comecei a gostar da poesia por causa da escola. Segundo eu falei naquele primeiro dia, creio que para a Ana. E você cobra dela para mim que ela não mandou o e-mail para mim para eu mandar o que eu prometi. Então venho muito com a poesia e com a crítica. Tanto que aqui está a poesia, aqui em cima é a crítica. Vários livros de crítica. Camões e a poesia brasileira, hoje está na 5ª edição lá em Portugal, pela Casa da Moeda. Eu estudei, Drummond me ajudou muito na pesquisa desse livro. Quando ele soube que eu estava pesquisando como os poetas brasileiros trabalhavam com Camões também, ele começou a me mandar bilhetes ou telefonar, olha, veja aquele livro, veja aquilo e tal. Vou estar por aí. Bom, no início, eu já disse que é Casimiro de Abreu. Eu praticamente sabia vários poemas do Casimiro de Abreu. Ó, que saudades eu tenho da aurora da minha vida, né? Vários poemas dele, e ele influenciou. Deixa eu falar uma coisa antes disso. Está vendo esse livrinho aqui? Ele está antes de todos os outros. É chamado Aprendizagem. São os poemas que eu deixei inédito e que não entraram nos livros. Na hora de fazer um livro, eu selecionava. São os poemas que minha mãe guardou, depois a Maria passou a limpo, e depois alguém me pediu para publicar. Então eu publiquei, mas esses poemas, nenhum deles entrou em livro meu. Mas mostra, por aí está meu aprendizado. Então, através de Casimiro de Abreu, Alves de Azevedo, Gonçalves Dias, é o grande poeta nosso, né? Agora, no livro mais recente meu, eu faço homenagem ao Gonçalves Dias. A importância que teve Gonçalves Dias na poesia brasileira, sobretudo para o estrangeiro também. Castro Alves, sabia Castro Alves de cor, grandes poemas de Castro Alves. Por exemplo, o Navio Negreiros, eu ia para o quintal, fundo do quintal e recitava. Esses foram os primeiros poemas que me, até digamos 15, 16 anos. Depois eu comecei a ler Olavo Bilac. Fiquei apaixonado por Bilac, como todo mundo na época, né? Na época minha não, na época do Olavo Bilac. Bilac morreu em 1918. E Bilac, os parnasianos todos, Casimiro, Raimundo Correia, Vicente Carvalho, são poetas que eu li bastante, mas li também outros, por exemplo, Raul de Leone, é um poeta de Petrópolis, um poeta filósofo. O sentido de filosofia universal eu acho que eu peguei nele. E, claro, depois os modernos. Eu acho que Mário de Andrade, Drummond de Andrade são os poetas que mais me influenciaram. E um grande problema meu é matar a influência. Quando eu vou escrever, eu pergunto, será que eu não estou citando algum verso desses poetas? E de poetas estrangeiros. Eu li em espanhol, eu leio muito bem, falo bem espanhol. Em francês, leio bastante também. Em inglês eu leio mal, mas li nas traduções alemães. Todos os poetas eu li. Russos, até hoje eu tinha. Mas como minha biblioteca foi doada para Goiás, todos os livros também foram. Só ficaram... Não, Drummond ficou tudo. Tudo isso aqui é livro de Drummond dedicado para mim. Todos os livros dele tem uma dedicatória dele para mim. Ao meu querido amigo, isso, a Maria e tal, assim. Então, esses são os poetas que mais me influenciaram. É interessante. Naquele primeiro dia que nós falamos, eu disse que eu era bipolar, no sentido de que eu tenho um olho voltado para o passado clássico. Tudo isso aqui é grego. Não só as grandes antologias gregas,
sobre a Grécia Uhum. em latim. Uhum. Latim e alemão. Uhum. Isso aqui. E eu muitos livros aqui, tudo. E aqui está também ainda. Homero está lá dentro. Uhum. Homero está lá na. Esse aqui é Homero, é Ilíada. Em grego. Uhum. Então eu não leio bem o grego, mas compreendo. Uhum. Então eu tenho um olho voltado para o passado clássico, que veio dos clássicos brasileiros, portugueses, espanhóis, li os clássicos espanhóis também. Uhum. E cheguei aos latinos. Como eu fiz letras, eu comecei a gostar dos latinos, poetas latinos. Virgílio, li Virgílio um pouco em latim, traduzindo, e passei para os gregos. Né? Então, um livro que eu vou lhe dar hoje é este aqui, ó, publicado pela editora do Senado, Defesa da Poesia. Eu vou lhe dar o primeiro volume, que vai de Homero, que vem de Homero até o século XVI, até o século XV. O que os pré-socráticos, o que é Homero, o que é Zildo, os pré-socráticos, os latinos, o povo do Oriente, o que falaram até chegar em Dante, Petrarca, Boccaccio. São os últimos. Mas o segundo volume já saiu também, que eu não tenho para ler. Eu tenho um volume, eu vou te mostrar depois. Ele está aqui, ó. Uhum. Esse é o segundo volume. Uhum. Saiu agora, não puderam me mandar ainda, porque a editora não está funcionando. Sim. Nesse sentido. Mas me mandaram 2 volumes. Aqui vem textos sobre a poesia do século XVI até o século XX. Este eu vou lhe dar porque eu tenho vários exemplares. Este aqui, quando tiver, eu lhe darei. Então, este é um lado meu. Um zarolho olhando para o passado, mas ao mesmo tempo para o presente. Isto é, se eu vim dos românticos para os parnasianos, para os simbolistas, para os neomodernistas, para os modernistas, para a geração de 45, eu fui chegando um pouco ao novo. O novo, tanto que num curso que eu dei na PUC, quando eu cheguei em 1970, eu vim do Uruguai para cá, aí eu tinha muito material sobre as vanguardas. Então dei um curso mimeografado, né? E os alunos disseram, por que o senhor não publica isso? Foi aí que a Vozes publicou a primeira edição, em 1973. Então eu cheguei às vanguardas, lendo os textos das vanguardas, os poetas de vanguarda. Também foi tudo para Brasília agora. Eu tinha todos os grandes poetas aqui. Foram para... Ainda tem algum papel bíblia lá dentro e tal. Quer dizer, olhando para o passado clássico, olhando para a modernidade tem 2 viés. O do século, antes do século XX e depois do século XX. Então eu acho que isto é algo que me encantou. Eu fui aprendendo a gostar da poesia por aí. A dificuldade que eu tive para gostar de Drummond. Mas, por exemplo, há um livro que eu quero oferecer para você também. Se você não quiser ficar na sua biblioteca, você está na biblioteca da universidade. Memórias, Entrevista, primeiro volume. São as entrevistas que eu dei até de 64 até 1999. De lá para cá é o segundo volume que eu vou preparar. Então, numa dessas entrevistas, alguém me perguntou sobre Drummond. Eu digo, até hoje não aprendi a gostar de Drummond. Era 1965. Eu leio, mas não compreendo. E vim a ser apaixonado pelo Drummond. Um livro também, o último que eu vou lhe dar agora, que chegou agora há 4 dias atrás, Crítica à Ficção da Poesia. Foi publicado em Curitiba. Aqui está meu estudo sobre Drummond. Não, o doutorado é, acho que você deve ter conhecido, A Estilística da Repetição. Aí é um livro à parte, publicado pela Zé Olímpico, 4ª edição agora. Mas esse aqui é o estudo que eu fiz
abrindo na Universidade de Salamanca, em 1914, ou 2014, abrindo o Congresso sobre a Língua Portuguesa no Mundo. E eu falei sobre Drummond. Então, voltando ao início da pergunta, voltando para o passado, eu aprendi a ver que a poesia, começada lá em Homero, em Hesíodo, nos poetas do século VII, VI, V, estudados pelos pré-socráticos, né? Eles vinham chegando até os modernos. Assim também eu fui chegando até os modernos a partir daqui. E tive que ler demais. Eu lia muito, aprendi a ler bastante, eu não ficava sem ler na cama. Tinha uma coisa atrás de mim que eu lia. Li bastante. Então, não sei se aí eu falei bem a pergunta, mas isso é algo que mexeu comigo desde os 15, 16 anos. Que os grandes poetas da modernidade estão vivos ainda como leitura dos poetas novos. Poetas novos são Carlos Nejar, Antônio Carlos Sequim, grandes poetas que estão na atualidade aí. No Rio de Janeiro, há poetas que eu gosto muito, Tanucci Cardoso, é um bom poeta. Há muitos que a gente não lembra assim de repente, mas há bons poetas vivos por aí de que a gente pode esperar muitas coisas, assim como também contos e romances. Não sei o que você está pensando, mas possivelmente pode estar pensando na vanguarda paulista dos poemas concretos, os poemas de um grande amigo meu que morreu há pouco tempo, que é o Vladimir Dias Pino, poema de processo, quer dizer, um poema fora da linguagem visual, poema fora da linguagem verbal, poema do desenho e tal. Eu falei um dia, numa pergunta para vocês, eu falei que que esse negócio dos paulistas fazer a poesia concreta e achar que eles estavam inventando aquilo, eu falei que a Grécia do século IV a.C. tinha lá poemas, olha aqui, poemas gregos em grego de Teócrito, século IV a.C. Esse é um poema da época. Há outros. Aqui. Aqui. Século IV a.C. Há um poema de uma flauta. O camarada escreveu em grego uma flauta. Então, a sua pergunta é melhor para mim no fim dela, isto é, a vanguarda existe sempre. O que é a vanguarda? Todo grande escritor, ele, para não se repetir, ele tem que inventar. Não inventar o que os outros inventaram. A partir do que os outros inventaram, ele pode reinventar. Então, essa vanguarda existe sempre. É o que eu chamei no meu livro A Retórica do Silêncio, publicado em São Paulo, pela Cultrix. Eu disse que há dois tipos de vanguarda. A vanguarda dos manifestos, é a vanguarda que quer impor um tipo de fazer poesia. E há a vanguarda que vem por dentro. O próprio escritor se dá conta que ele tem que modificar, que ele tem que inventar. Esta vanguarda existe sempre. Todo poeta, o novo não sabe muito disto. O novo não sabe muito. Só depois que ele estuda, que ele lê. A poesia tem que ser culta. O poeta tem que saber conhecer os outros poetas, ver o que os espanhóis fizeram, o que os argentinos fizeram, os mexicanos fizeram, ler Octávio Paz, por exemplo, para ele inventar também sem copiar. Ou se não fazer como um provérbio espanhol. Não existe plágio, porque o verdadeiro plágio a gente mata na hora. Plágio é quando você mata aquilo que você viu que está plagiando, você corta
e vai fazer outro. Então, esta vanguarda existe sempre. É o que faz a poesia, o romance, o conto de Julio Cortázar, por exemplo, aparecer novo, né? Enfim, os bons contistas brasileiros também. Rubem, que morreu agora há pouco, né? Rubem, não está vendo o nome. Fonseca. Rubem Fonseca. Né? Quer dizer, de uma hora para outra, ele cria um tipo de tema, um tipo de técnica, um tipo de linguagem que os outros não tinham. Ele está fazendo vanguarda. Esta vanguarda eu acredito que existe sempre. A de São Paulo já parou. Já não fazem mais nada. As vanguardas secam, elas se esgotam. As vanguardas se esgotam, claro. Elas também se esgotam. Porque há tanto à custa de repetir, o teórico, o técnico da vanguarda, o criador da vanguarda, ele não se dá conta que ele está se repetindo. Porque eles estão dominando a crítica só fala bem deles. Então, esta crítica nem sempre é crítica. É a crítica do amigo, é a crítica do companheiro de geração. O que eu falo de crítica não é esta. É a crítica que faz para julgar se o livro está inventando, reinventando, copiando, etc. Então, o próprio vanguardista não se dá conta disso às vezes. Eu acho que até século XIX, até chegar em Eça de Queiroz, lá, nós tivemos o Machado de Assis aqui. O Machado de Assis e Eça de Queiroz são dois parâmetros, a meu ver, um de lá de Portugal, o outro nosso aqui. E vários outros escritores no romance e na poesia. Basta falar que eles têm lá, se nós temos Drummond, que eles têm lá Fernando Pessoa, que é mais ou menos contemporâneo. Fernando Pessoa vai morrer, parece que é 35, 36. O Drummond vai crescer a partir daí, de 1930, né? Que o Drummond aparece como poeta publicado. Então eu fui como professor, eu fui como bolsista, passei um ano, tive uma bolsa de estudo lá em Portugal e tive outra no Instituto de Cultura Hispânica. Só que eu não pude assumir a bolsa porque a Universidade Federal de Goiás não me deu autorização. Aí eu tive que voltar e tal. Mas depois eu voltei como professor. Em 1983, 84, eu cheguei em Portugal como professor da Universidade Clássica de Lisboa. Passei 2 anos, orientei teses, mestrado, dei curso de pós-graduação, de graduação. Viajei por Portugal todo, conferência em vários lugares. Coimbra, Porto, Lisboa, outros municípios assim. Então, acho muito importante a literatura deles, que nós até não compreendemos, não lemos muito, mas os bons poetas conhecem os bons poetas. Né? Agora, o que eu podia dizer mais é o seguinte: a língua portuguesa, o problema da língua portuguesa. Você sabe que eu pertenço à Academia Brasileira de Filologia, que se reúne lá na UERJ. Mas hoje eu já sou professor, já sou membro honoris causa, coisa assim, então não frequento lá. Mas o problema da língua portuguesa, a língua deles é outra para mim hoje, a nossa língua hoje é outra. Eu não tenho vergonha de falar isso. Homens, os nossos linguistas, Gladstone Chaves de Mello, o meu compadre, batizou meu filho, Silvio Elia, era também, todos os linguistas brasileiros famosos, eram todos a favor de que aqui nós tínhamos a língua portuguesa, versão brasileira, sem ser um dialeto. Mas eu acho que a nossa língua caminha para ser uma outra língua, continuar assim. Embora a Academia Brasileira de Letras, que não tem nenhum linguista, tem lá o Bechara gramático, mas que também deve também puxar a brasa para a língua portuguesa no Brasil, né?
Eu também já escrevi isso, que a língua portuguesa no Brasil. Mas hoje, eu acho que a nossa literatura vai ajudando a criar uma coisa diferente por lá. Vamos ver que os estudiosos venham a falar disso. Mas o certo é que, você estando em Portugal, a fala dos portugueses é difícil para nós. Eu fui assistir teatro e às vezes não compreendia o que o pessoal estava falando. Você tem que prestar muita atenção e viver mais tempo lá para você pegar isso, né? Então é algo que ainda não se definiu, mas vai se definir um pouco. A população brasileira é muito grande. 230, 240 milhões de habitantes, não parece? 200 e pouquinho milhões. Portugal é 10 milhões de habitantes. Você pega a África, tem 30 lá. Como é que chama? O Angola tem poucos, 15 mil. Moçambique, os outros são poucos. Cada um tem pouco, mas não, lá no Oriente é pouco também. Então, se juntar tudo, a gente tem aí talvez 50 milhões de habitantes. Mas cada um também já com seus problemas de língua. Angola tem a língua portuguesa ainda. Né? Tá lá. Mas tudo indica que também, à medida que crescer Angola, que crescer Moçambique, é possível que a língua... A Moçambique tem 2 ou 3 línguas que são normais para o povo. Né? Não é só o português que é falado, outra língua também é falada. Eu já estudei isso no livro Camões e a poesia brasileira, mas agora não me lembro exatamente como é. Então, o certo é que eu gosto da literatura portuguesa, li bastante, mas hoje já não tenho lido muito. Os novos poetas, os nossos novos, a meu ver, são melhores do que os novos deles. Acho. Pode soar mal, mas é uma visão de um crítico ligado ao Brasil, né? Que está puxando a brasa para o Brasil também. O futuro nosso vai depender muito do que a gente fizer agora nos 10 anos, de voltar a jogar na alfabetização, voltar as universidades funcionando com mais domínio de coisas, da sua independência. A gente só tem que ter esperança de que cada governo possa fazer o melhor para a cultura, não é só para a economia. A cultura, a economia sem cultura também se flagela. Eu espero que o Brasil seja, daqui 20, 30, 40 anos, uma coisa que bem diferente da agora. Sem muita gente analfabeta. Eu te agradeço do coração.